Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aí no final do ano e eu acho que vale a pena a gente voltar para o nosso módulo carteira aqui do Trademap, até porque muitos de vocês provavelmente vão fazer a retrospectiva do ano, mas também vão tentar entender aí como é que foi o balanço geral, se vocês conseguiram sair positivos ou negativos nesse ano, depois de um ano extremamente difícil, acho que para todo mundo. Mesmo que a gente tenha conseguido sair positivo para quem conseguiu, ainda assim nós temos que considerar que nós tivemos uma volatilidade muito grande, um mercado bem estressado, uma recuperação muito forte e foi um teste aí, principalmente para talvez quem nunca tinha passado por isso antes. De qualquer maneira, gente, antes da gente partir para o nosso vídeo, ver como é que ficou aqui a nossa carteira, que é uma carteira óbvio, né? Simulada, mas eu sei que muitas dessas ações vocês têm, inclusive eu tenho. Eu vou pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e me acompanharem até o final do vídeo, porque eu prometo mostrar os pontos que eu considero mais relevantes que devem ser observados nesse momento que a gente vai fazer uma retrospectiva do ano e analisar como é que performou a nossa carteira. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui eu já tô com a tela inicial da minha carteira, né? Então, primeiro eu quero mostrar pra vocês quais os ativos que a gente tem nessa carteira. Eu confesso que alguns eu tenho, pra quem me acompanha lá no meu canal também sabe disso, mas aqui de cara a gente consegue ver que teve aí uma performance até que bem bacana para este ano de 2020, né? Aqui embaixo a gente consegue ver aqui que, apesar de todos os pesares desse ano, a gente saiu aí com uma rentabilidade de 11% neste ano, né? É claro que eu consigo ver de uma maneira diferente se eu quiser, né? Eu posso simplesmente olhar, clicar aqui no detalhe e começar a ver os ativos, né? Então eu consigo ver inclusive a variação por cada ativo e posso classificar aqui conforme os ativos que mais subiram e caíram. Vocês estão vendo que, óbvio, né, gente? Nós temos aqui VEG liderando essa carteira com a sua super alta, vamos dizer assim, né? É claro que também nós tivemos aí um bom preço de custo no início do ano, se a gente considerar janeiro, mesmo com a bolsa ali batendo recordes de alta, ainda assim tinham coisas que aparentavam ser uma oportunidade. Provavelmente vocês aproveitaram também para, no momento de queda, comprar um pouquinho mais, o que melhorou também um pouquinho o preço de custo de vocês, mas de qualquer maneira nós temos a VEG aqui em primeiríssimo lugar, e das ações que talvez mais se desvalorizaram, vamos dizer assim, a gente pode falar da Neoenergia, né? Neoenergia, inclusive, acabou sofrendo bastante nesse finalzinho de ano por conta dos leilões que estavam acontecendo. Ela acabou pagando, né, em alguns desses leilões aí um pouquinho de ágio, ou seja, pagou um pouquinho mais caro do que talvez os acionistas gostariam. O saldo aqui a gente já começa a ver o porquê a diversificação é importante, porque nós temos setores diferentes e mesmo algumas empresas performando mal, nós tivemos outras empresas que acabaram no meio desse bololô todo dando aquele gás para a carteira. Mas é claro que a gente não vive só de ações, né? Existem diversas outras classes de ativos. Nós temos os fundos imobiliários, e aqui eu coloquei dois fundos que eu acho que são uns dos mais líquidos que a gente tem hoje no mercado. Então nós temos o BCFF e o Maxi Renda, né? Nós tivemos aí uma boa rentabilidade com eles também, sem contar aqueles dividendos mensais, né, que a gente gosta também. E nós temos também, claro, né, investimentos no exterior. Então nós acabamos comprando ações aí da XP, que além de trazer toda a variação, né, da própria ação, a gente também acaba investindo um pouquinho em dólar. Então a gente pensa em proteção, então não somente em XP, mas a gente também pode falar de fundos de investimento. Nós temos aí aproximadamente 5% da nossa carteira investidos em fundos de ouro, que também se valorizaram bastante por conta da crise, né? No momento de crise, as pessoas acabam saindo daquilo que elas consideram de mais risco e indo para aquele porto seguro, né? Que elas consideram dentro da carteira delas. Claro que também temos aqui uma fatia de tesouro, porque não necessariamente que o tesouro IPCA, né, seja de renda fixa, porque a gente sabe de todas as variações que acontecem no meio do caminho, mas vocês sabem que se a gente leva até o vencimento, então a gente tem exatamente o acordado, né, com o tesouro lá no início. E a gente também teve aí uma variação, claro que pequenininha, porque quando a gente fala talvez desses ativos que envolvem um pouquinho menos de risco, então
a gente também não dá para esperar uma rentabilidade como uma VEG da vida, né? De qualquer maneira, gente, eu tô mostrando para vocês aqui como que tá a carteira pra gente começar a explorar outros pontos relevantes. Então aqui é legal porque ele já mostra qual é o meu custo total dessa carteira e qual é o valor total. Então eu já consigo saber qual foi a minha variação patrimonial se eu olhar aqui no resultado e a variação que a gente teve nessa carteira. De qualquer maneira, gente, através desses principais números que o Trademap, inclusive na versão gratuita, já entrega para vocês, a gente já consegue ter uma noção aí de como a nossa carteira performou, como que foi ali no detalhe cada um dos ativos e até mesmo para a gente entender, né, o quanto a gente está alocado em cada classe de ativos. Será que a gente precisa rebalancear essa nossa carteira? Será que a gente precisa medir o nosso risco e talvez tirar de um cantinho e colocar em outro? Mas basicamente você tem uma ferramenta completa e gratuita para conseguir analisar a sua carteira e como foi o seu ano de 2020. Mas agora eu quero saber de vocês, me contem aqui nos comentários se depois de todo esse ano turbulento vocês conseguiram ter um ano positivo ou ainda assim foi um ano um pouco xoxo, mas tá tudo certo porque qualquer coisa a gente recupera em 2021. Escreva aqui que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.